Para essa análise de hoje eu trouxe dois temas diferentes. Como tenho feito aqui todos os dias, 2 vídeos e cada um dos vídeos com 2 temas cada, totalizando de segunda a sexta, 4 temas geopolíticos diários. O primeiro tema que eu trago para discussão é a leitura crítica de um artigo publicado recentemente pelo Centro de Estudos Conselho de Relações Exteriores. Não é a primeira vez que eu trago artigos desse centro de estudos para a gente discutir aqui, já trouxe algumas vezes. É um centro de estudos norte-americano, muito embora seja umbilicalmente ligado às oligarquias britânicas historicamente, como eu vou falar com vocês daqui a pouco novamente sobre isso, e já falei outras vezes sobre o histórico desse centro de estudos. O conteúdo desse artigo é uma pressão para que a Alemanha bata mais de frente com o governo russo. É uma pressão para que a Alemanha apresente-se mais abertamente como um país hostil ao governo russo. É um envio de recado, é um artigo que ele é muito mais um envio de recado do que propriamente uma análise. Tem análise no artigo? Sim, tem análise nesse artigo, mas ele é um artigo muito mais para enviar um recado para a Alemanha. Como a gente está falando de um artigo atlanticista, nada mais normal ao longo da história do que as oligarquias financeiras atlanticistas enviando recados para que a Europa continental, ou pressionando para que a Europa continental afaste-se da órbita da Rússia. Isso é uma coisa bastante constante ao longo da história e a gente vai voltar a discutir esse tema aqui hoje. Qual é o outro tema que eu trouxe para a discussão? A renúncia da primeira-ministra Liz Truss, primeira-ministra britânica, após 6 semanas de mandato. Aqui no canal, a Liz Truss, eu aventei a possibilidade dela se tornar primeira-ministra logo que começou a crise com o Boris Johnson estava para renunciar. Eu falei, olha, a Liz Truss já está correndo por fora, está fazendo vários acenos que parecem habilitar ela para ser uma boa marionete do interesse financeiro, tanto é que ela conseguiu chegar ao cargo, e logo que ela começou a governar, a gente discutiu aqui, olha, ela começa mal, sobe ao poder com pouco capital político e a tendência de que continue é muito pequena. E, logicamente, ela acabou caindo, não permaneceu no poder e fez um governo bastante curto. Vai ficar no poder até que uma nova liderança seja escolhida. Já existe uma pressão dos trabalhistas para que haja eleições gerais, para que possa se mudar o governo e os conservadores saiam do poder. Mas vamos ver como é que a coisa vai se processar até lá. Como sempre, trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu faço aqui diariamente. Começo discutindo o artigo do Conselho de Relações Exteriores, que produz artigos muito mais brandos, muito mais, digamos assim, eles são mais sutis do que os artigos produzidos pelo Atlantic Council, que é o Conselho do Atlântico, que é também um centro de estudos dos Estados Unidos, mas tem uma pegada mais belicista, tem uma pegada mais objetiva, enquanto o Conselho de Relações Exteriores tem uma pegada mais tortuosa. Muitas vezes tem críticas à forma de visão que o Atlantic Council traz, ele faz mais voltas para chegar onde ele quer, mas isso não quer dizer que também ele não seja um centro de estudos atlanticista, o que de fato é. E depois, no segundo momento, eu vou discutir a questão da Liz Truss aqui no canal. Anteriormente, quando eu discuti essa questão do Conselho de Relações Exteriores, esse centro de estudos, eu conectei ele, até porque há uma conexão entre esses dois elementos. O Conselho de Relações Exteriores foi fundado nos Estados Unidos, ao longo do século XX, se não me engano, para manter em alta a influência das oligarquias britânicas no mundo. Há um grande intercurso de influências, de dinheiro, entre os Estados Unidos e as oligarquias financeiras britânicas. Então existe aí um casamento de interesses que é histórico, logicamente. Esse Conselho de Relações Exteriores tem uma conexão direta com o Instituto Cecil Rhodes, que faz vários cursos de formação de lideranças, e se vocês lembrarem ao longo da história, já abordei esse tema aqui no canal, o Cecil Rhodes foi aquele explorador que, sobretudo, explorou o continente africano, fez uma grande riqueza explorando o continente africano no período neocolonial, e o Instituto Cecil Rhodes sempre formou lideranças e o Conselho de Relações Exteriores faz parte desse bojo de formação de pensamento para manter em alta a forma de pensamento e a ideologia das oligarquias britânicas. Por isso é um think tank, um centro de estudos atlanticista também,
assim como o Atlantic Council, só que ambos têm levadas diferentes. Acho importante saber isso por quê? Porque é a fonte do texto. Tem gente que não tem paciência para isso e eu lamento isso. Por quê? Porque essa é uma das partes centrais da discussão. Se as pessoas não sabem qual é a fonte de informação, como que elas vão saber qual é o objetivo do texto que é produzido? Tem gente que acompanha canais, tem gente que acompanha veículos, tem gente que acompanha formadores de opinião, dos quais desconhece os seus objetivos. E é justamente aí que mora a possibilidade de uma pessoa ser completamente enrolada pelo texto que está lendo. É preciso saber de onde o sujeito saiu e para onde o sujeito vai para saber qual é o objetivo do sujeito com o trabalho que produz. Justamente por isso eu traço esse histórico do Conselho de Relações Exteriores, para que a gente saiba onde eles querem chegar quando produzem um artigo criticando a Alemanha, porque ela não é mais enfática na sua luta contra a Rússia. Vou entrar nas anotações aqui e trago alguns momentos do artigo então. O artigo pressiona a Alemanha a ter uma conduta de maior agressividade em relação à Rússia. Logicamente que ao longo da história há uma constante que busca fazer com que as forças políticas e os interesses econômicos alemães se afastem das forças políticas e dos interesses econômicos russos, evitando uma integração eurasiática. Quando a gente observa a geopolítica desse modo, como forças atlanticistas, Estados Unidos e os britânicos, a Europa continental ali no meio e as forças do leste, hoje sendo compostas por Rússia e China, mas ao longo da história, da nossa história recente, essa coisa do Império Russo e do Império Prussiano, num certo momento, da Alemanha ou da República de Weimar, chame como vocês quiserem ao longo da história, né? Essa coisa de buscar afastar alemães e russos é algo constante. Para quê? Porque tu impede a integração entre as forças alemãs e as forças do leste, que seria uma integração eurasiática, o que isolaria as forças do Atlântico. Então não é nada fora do habitual isso que o artigo está propondo, a gente só precisa encaixar isso numa certa perspectiva geopolítica, e a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira mais panorâmica. Não é nenhuma surpresa esse tipo de movimento. Trago aqui mais uma anotação. O atlanticismo, atualmente, está usando a Polônia para pressionar a Alemanha regionalmente, tanto é que a gente vê de maneira recorrente a Polônia dizendo que a Alemanha não faz o suficiente contra a Rússia. E a Polônia, logicamente, se deixa ser utilizada como ferramenta porque ela ganha com isso. A Polônia ela surfa essa onda de ferramenta do atlanticismo para conseguir se armar mais, para conseguir ganhar projeção geopolítica no cenário europeu. Então ela ganha algo com isso. A gente não pode se esquecer aqui, não pode perder do horizonte o seguinte, tema que eu já discuti várias vezes aqui no canal. A Polônia, governos como da Polônia, da Hungria e alguns outros governos, no caso da Sérvia também tem isso, são governos que não têm uma boa relação com as forças da União Europeia. Lógico que a Sérvia ainda não faz parte da União Europeia, mas está buscando fazer parte da União Europeia. Mas Polônia e Hungria fazem parte da União Europeia. E a Polônia, sobretudo, tem vários problemas com a União Europeia, com os interesses da União Europeia. Um pouco antes desse conflito começar, muito embora hoje a Polônia se apresente como um país, digamos assim, o país mais atlantista, a Polônia ela é mais agressiva com a Rússia do que os britânicos e os norte-americanos, muitas vezes, nos seus posicionamentos públicos. Por que a Polônia faz isso? Além dos aspectos históricos que indispõem a Polônia e a Rússia, ela está aproveitando o cenário para aparecer como uma liderança no seio da Europa, que nutra o sentimento anti-Rússia. Então ela se apresenta como uma ferramenta útil para ganhar certa projeção, e ela sempre fica cutucando a Alemanha. Mas um pouco antes do conflito na Ucrânia começar, quem estava na alça de mira do atlanticismo era o governo conservador polonês, porque vinha se recusando a atender a exigências da União Europeia, a processos mais liberalizantes. A Polônia só saiu da alça de mira no momento em que começou o conflito na Ucrânia, aí a Rússia vai para o centro, a preocupação com o futuro da Ucrânia, ou melhor, a preocupação com o futuro da Ucrânia como ferramenta do atlanticismo vai para o centro e a Polônia passa a ser uma entusiasta do sentimento anti-Rússia, e ela sai do centro das atenções. Mas um pouco antes o governo polonês vinha sendo bastante criticado pelo atlanticismo. O mesmo atlanticismo que hoje elogia o governo polonês como sensato, mas logo que esse conflito passar, volta de novo para a alça de mira a Polônia.
Trago aqui mais, e então tem esse uso da Polônia para cutucar a Alemanha. Não, vocês estão junto com os russos, vocês não são anti-Rússia o suficiente, sejam mais anti-Rússia. A Polônia se deixa usar e, ao mesmo tempo, ela ganha um espaço como liderança, assim, normalmente cutucando a Alemanha, até porque tem vários problemas históricos entre a Polônia e a Alemanha também. A Polônia sai dando porrada para os dois lados, né? Ela dá porrada na Alemanha, dá porrada na Rússia, então ela tem, historicamente, problemas de convivência com esses dois países aí. Até pesquisem a história da Polônia que vocês vão ver aí porque a Polônia sai dando porrada para tudo quanto é lado. Trago aqui mais uma anotação. Lembremos que os Estados Unidos trabalharam intensamente para inviabilizar os gasodutos Nord Stream, tanto o 1, que funcionou durante um tempo, quanto o Nord Stream 2, que sequer começou a funcionar. E o que são os gasodutos Nord Stream? São uma parceria, as linhas dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, são gasodutos que passam pelo Mar Báltico, até dei uma olhadinha no mapa para quem nunca viu esses gasodutos, e levam gás da Rússia até a Alemanha. Esse estabelecimento de parceria entre Alemanha e Rússia, ele é fundamental para que tanto a Rússia possa crescer economicamente exportando produtos energéticos, quanto a Alemanha cresça industrialmente a partir de energia mais barata. De forma que essa integração eurasiática, ela garante uma ampliação da competitividade da Europa continental. O fato dos Estados Unidos quererem melar o tempo inteiro esse tipo de parceria, primeiro é porque os Estados Unidos querem um mercado do gás que hoje é da Rússia, muito embora não tenham uma quantidade em preço equivalente para conseguir abastecer o continente europeu. Basta ver o que está acontecendo na Europa atualmente. O gás russo vem em grande quantidade, muito mais barato, e ele aumenta o padrão competitivo da Europa. E o segundo motivo para os Estados Unidos fazerem o que estão fazendo, que é tentar romper as relações da Rússia com o continente europeu, com a Europa continental, diz respeito a desindustrializar a Europa para ganhar o mercado industrial europeu também. Me parece uma perspectiva de médio e longo prazo. Colocar a Europa de joelhos e subjugar ainda mais a Europa. Lembrando sempre, a OTAN é um coturno geopolítico e militar que pisa em cima do pescoço do continente europeu e não permite um pingo de soberania e de autonomia geopolítica para o continente europeu, com o disfarce de defender a Europa. A gente olha o discurso da OTAN, é um discurso de garantia da democracia liberal, da liberdade na Europa, contra terceiros que queiram acabar com essa ordem, e normalmente esses terceiros são a Rússia. A justificativa central, a causa de existência da OTAN ao longo da história para a sua criação, é o conflito direto com a União Soviética, que depois passou a ser Rússia, mas mesmo assim, mesmo com o fim da União Soviética, mesmo com o fim oficial, pelo menos momentâneo, no final da Guerra Fria da União Soviética, a derrocada do socialismo naquele momento, ainda assim a OTAN continuou seu processo de expansão, o que significa que é um movimento que batia de frente com a Rússia, muito mais do que com... Não sei se muito mais, mas havia como a União Soviética, a Rússia foi socialista durante aquele momento, havia essa conexão entre o interesse do governo russo e a ideologia socialista. Mas mesmo depois que a Rússia deixou de ser socialista, a OTAN continua atuando como continua até hoje e continua barrando os interesses russos e buscando afastar a Europa da órbita da Rússia. Então precisa observar isso aí também. Se a questão da OTAN fosse simplesmente, e isso não significa que seja algo fácil, enfrentar o socialismo, ela teria acabado no final da Guerra Fria, porque a União Soviética deixou de existir, mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que a própria Liz Truss, que está desembarcando do governo britânico, queria uma OTAN asiática, queria que a OTAN fosse global. Ela usou essa expressão. Precisamos de uma OTAN global para enfrentar também a China. Só que ela acabou não conseguindo fazer nada e já caiu do poder. Ou pelo menos está no poder de maneira interina até que alguém assuma no lugar dela. Alguém que tenha possibilidades de governar, porque ela não reúne essas possibilidades. Trago aqui mais uma anotação. O atlanticismo evitará sempre que a Europa continental seja um polo de força. Então fica a Europa continental como um polo mais fragilizado, entre o conflito que vem, entre as forças que vêm do atlanticismo, Estados Unidos e Reino Unido, e do outro lado China e Rússia, e fica no meio dessa coisa toda, fica a Europa continental.
A posição da Alemanha, ela tenta guardar um certo nível de soberania, muito embora as forças transnacionais que estão dentro dos partidos na Alemanha sejam enormes. O Partido Verde na Alemanha, os verdes, como o pessoal fala na Alemanha, são uma força profundamente transnacional atuando contra os interesses soberanos da Alemanha. Isso aí é uma força atlanticista que atua na Alemanha. Tanto é que os verdes, dentro da política alemã, se eu não me engano, fazem parte da base desse governo, tem até ministros aí dentro, é totalmente a favor de ampliar a investida militar contra a Rússia dentro da Ucrânia. É para ver, o Olaf Scholz é que está tentando mediar um pouco mais isso, mas é uma pressão bastante complicada sobre o Olaf Scholz, que é o atual líder político da Alemanha, ficou no lugar é o cara que assume na eleição depois que a Angela Merkel saiu. Vamos falar um pouquinho agora sobre a saída da Liz Truss, que é um assunto importante. É a queda é a renúncia, mas ela continua no cargo até que novas eleições conservadoras sejam feitas e alguém assuma no lugar dela. Tem gente cogitando o retorno do Boris Johnson, mas conforme eu falei aqui, o Boris Johnson estava sendo cotado para ser o próximo secretário-geral da OTAN, então vamos ver como é que vai ser esse retorno do Boris Johnson. Se for o retorno do Boris Johnson, o teatro pode ter sido maior do que a gente esperava, né? Queimam o Boris Johnson, colocam alguém mais incompetente no poder, aí essa pessoa se queima e volta o Boris Johnson com um ego ainda maior. Será que é isso? Vamos falar um pouquinho. A primeira anotação que eu trago é uma notícia. Liz Truss renunciou ao cargo após 6 semanas à frente do governo britânico. Ela subiu ao poder naquele teatro catarse que eu falei aqui, que foi uma peça que colocou o Boris Johnson como um vilão, que fez festinha ao longo da pandemia, teve questão, se eu não me engano, teve questão de escândalo sexual também, de gente envolvida no governo dele, acho que foi ali, né? Não sei se foi na Alemanha, foi ali ou foi nos dois. O governo Boris Johnson virou o vilão. A partir dessa transformação do governo Boris Johnson em vilão, se alçou a imagem da Liz Truss como alguém que poderia superar essa crise, não a Liz Truss, mas a eleição na qual a Liz Truss acabou ganhando. Então foi feita uma catarse política, porque na verdade foi uma grande jogada dentro do Partido Conservador. O Boris Johnson foi fritado, foi para o banco de reservas, sobe a Liz Truss e mesmo com esse teatro catarse, ela subiu ao poder com pouco capital político. Até porque o cenário de crise é muito grande e a desconfiança do povo europeu, do povo britânico é enorme em torno do governo dela, até porque ela vem como uma substituta da Liz Truss, com pouco respaldo popular, e aí a coisa ficou realmente complicada porque ela já sobe ao poder sob pressão. Nessas condições, até um político com mais traquejo, com mais força, com mais força política, com mais habilidade política, teria problemas. A Liz Truss sobe e começa a errar desde o princípio e torna inviável a sua manutenção no governo. Trago mais uma anotação. A Liz Truss tinha pela frente uma crise geopolítica de retração da hegemonia atlanticista. Então ela vinha nessa crise, tanto é que ela tentou se posicionar de uma maneira altiva no cenário internacional, lembrando que a Liz Truss, ao longo do governo do Boris Johnson, era a pessoa responsável pelas relações exteriores. Ela fez ameaças duríssimas à China, falou que poderia apertar o botão botão da guerra nuclear, que podia utilizar armamento nuclear, falou sobre endurecer muito mais o atrito com a China, fez um aceno obsceno para o sionismo, dizendo que poderia mudar a embaixada de Tel Aviv, a embaixada britânica de Tel Aviv para Jerusalém. Foi um aceno bastante polêmico, diga-se de passagem, porque isso geraria vários problemas de conflito na região, isso poderia elevar os ânimos, assim como quando o Trump levou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, gerou problema também. Então, no campo internacional, ela promoveu uma bagunça enorme com as falas que ela fez, não conseguiu consolidar nada, até porque ficou 6 semanas, vamos ver como é que vai ser o mandato interino dela, e se fragilizou rápido. Se no campo externo foi um problema, no campo interno foi ainda mais. Ela não conseguiu fazer uma política eficaz nem para fora, nem para dentro. O Boris Johnson continuou atuando como entusiasta do conflito na Ucrânia, como uma figura importante do atlanticismo, tanto é que ele é cotado para ficar no lugar do Stoltenberg como secretário-geral da OTAN.
Então ele continuou nos holofotes e a Liz Truss não conseguiu efetivamente se consolidar como uma figura forte. Trago a última anotação. Internamente, o desafio de Liz Truss era a crise econômica, ainda é porque ela ainda está no governo, é a crise econômica promovida pela agenda atlanticista. Então essa crise econômica é um projeto de reformatação do sistema alimentar, é um projeto de reformatação do sistema produtivo no geral e da produção de energia. Justamente por essa crise gerada na reformatação dos sistemas produtivos, existe um grande gargalo energético e por causa desse gargalo energético e outras crises nas cadeias de suprimentos, a inflação está subindo muito. O custo de vida do povo britânico está subindo um monte, assim como para o restante do povo europeu, e por conta disso, a Liz Truss tem um problema interno também de agitação social, que logicamente ela também não vai conseguir dar conta. Foi por esse motivo, inclusive ela propôs uma reforma fiscal que soou muito mal. Ela queria uma redução da tributação e isso pareceu um aceno para os ricos, mas os próprios mercados responderam muito mal, porque disseram, bom, então onde é que tu vai tirar dinheiro para fazer as coisas? Rechaçaram essa manobra dela. Ela foi obrigada a trocar o cara das finanças, aí a coisa ficou pior ainda para o lado dela e ela foi se perdendo até o momento em que se tornou ingovernável e ela renunciou e vai ficar no cargo até que novas eleições sejam feitas e levem algum outro conservador ao poder, muito embora os trabalhistas estejam convocando eleições gerais, mas vamos ver como é que a coisa vai se processar aí. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, via boleto ou via cartão pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual que permite esse apoio por boleto e por cartão, ou pode apoiar através do Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo também, é uma chave de e-mail. Eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, é uma chave de e-mail, tanto pelo Pix quanto pelo Apoia-se. Pode ajudar com o valor que quiser, uma ajuda solidária, não estabeleço nenhum valor, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Sempre agradeço aos que ajudam e contribuem para esse canal, se não fossem vocês não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Dito isso, paro por aqui então e tchau para vocês.